Opa! Aí, Marquinho, tudo bom? Oi, Taizinha, bom? Tudo certinho? Seja muito bem-vindo. Obrigada aí por aceitar o meu convite. Obrigado você. Vamos nessa. Gente, essa é a série de lives Despertando para o Canto. E toda semana eu convido alguém para falar sobre assuntos relacionados ao universo do canto. Então, convido terapeutas, músicos, para trazer alguma contribuição para quem está aprendendo a cantar. Então, o convidado dessa semana é o Marcos Moraes. E eu quero muito agradecer a sua presença, Marcos Moraes. E quero que você se apresente. Conte aí um pouquinho sobre você pra gente. Ah, tá. Bom, meu nome é Marcos, Marquinhos, né? Eu sou violonista, guitarrista, moro em Brasília, né? Às vezes tem muita gente de fora, né, do canal aí. Moro em Brasília e trabalho basicamente, de uma maneira geral, como músico instrumentista. E também como acompanhador, né, como arranjador e como diretor musical em algumas situações, alguns álbuns, enfim, é isso. Ah, legal. Gente, ele é muito modesto, gente. A pessoa é muito modesta. Ah, Marcos Moraes tem um trabalho incrível, não só como violão solo, né? Mas com bandas também, né? E também uma especialidade sua, né, Marquinho, que é acompanhar cantoras, né? Você tem essa uma coisa que aconteceu aí na sua vida, né? pois é, eu acho que eu tenho uma sorte, assim, as pessoas gostam de cantar comigo tocando. Bom demais. É tipo isso. Ó, a Julinha tá aí. Tá Beijo. cheio de gente querida aqui, ó. Tem a aluna Juliana, a Ju Tozeto, Nádia, Dete, a Tati, cheio de gente querida. É verdade. Verdade. Legal. E então, Hum, Marquinho, te chamei porque assim, gente, eu coloquei esse nome dessa live, assim, o casamento perfeito, né? Violão e voz. Porque realmente, né, assim, poderia ser qualquer instrumento harmônico, né? Mas o violão, ele é o queridinho. Por quê, Marquinho? Me explica esse enigma. Porque assim que colou tanto, né? Deu tanta liga nessa relação aí entre violão e voz, né? Uai, Thaís, eu acredito que assim, bom, primeiro porque é um instrumento muito característico da nossa música, né, da música brasileira. A música brasileira, de uma maneira geral, desde sempre, ela, né, teve o violão como um instrumento acompanhador e até para como instrumento utilizado para compor, né, os grandes artistas, grandes compositores brasileiros da música popular brasileira, ele, Uhum. né, eles faziam as suas músicas a partir do violão, né? Tocando violão e da bossa nova. Cortou um pouco o áudio. Você estava falando do samba, bossa nova, né? Pois é, porque todo esse movimento é meio de rua também, né? Então é um instrumento fácil de você levar para a rua, de você encontrar uma pessoa e, pô, vamos Ele é, lá. ele é portátil, né? Exato, e ao mesmo tempo, por exemplo, um violão ele não acaba a festa nunca, né? Você tá com o violão no Uhum. meio da roda na rua, cara, você fica nessa festa. Deixa eu arrumar aqui, botar a bateria aqui. A Tá. festa dura 5 horas, né? Tipo assim, com o violão, né? Então é um instrumento que ele tem essa capacidade de agregar, né, as pessoas, assim, né? E é um instrumento que ao mesmo tempo ele, mesmo sendo um instrumento melódico, ele é muito rítmico, o que é muito bom para Sim. quando você vai acompanhar uma pessoa, né? Ou quando você vai cantar, principalmente, né? Você sentir essa coisa, né? Do ritmo, assim, pulsando, assim, né? É diferente de um instrumento de corda, vamos dizer assim, um violino ou um cello, né? Que ele tem como você fazer um ritmo, mas o violão ele tem um segredinho ali, tem uma sujeirinha que ele tem uma sacanagem que é bom pra caramba. A verdade é essa. Tem alguma coisa, eu concordo com tudo isso que você falou, mas ainda fico achando que tem Ah, alguma coisa a mais, porque poderia ser o cavaquinho também, né? Tudo isso que você falou encaixa no cavaquinho também.
né? E não é o cavaquinho, é o violão, né? É o violão, mas é porque a extensão dele também, ele tem, o violão, ele, de certa forma, ele tem o grave, ele tem essa Uhum. questão, ele trabalha com a região um pouco mais grave, e, e a parte mais é gostoso de escutar, não é um instrumento estridente, né, que Tridente, né? fica brigando com a voz ali, aquela coisa, muito pelo contrário, né? Na verdade, parece um pouco com a voz humana o violão, né? Porque tem Pois essa extensão grande, tem vai nos graves, vai nos agudos também, né? exato, exatamente. Então isso tudo é um facilitador, né, para quando você vai acompanhar, quando você vai cantar. Isso facilita, né? É um instrumento que ele fica de boa. Ele não fica brigando com a pessoa cantando, né? Tipo, de certa Sim, forma, assim, né? Talvez seja isso. sim. Ele deixa as condições favoráveis ali para a voz, né? É, E, e ele também é um instrumento que ele é muito aconselhável para quem tá aprendendo a cantar, para quem canta, né? É muito aconselhável tocar um instrumento harmônico e de preferência que seja o violão. pois é porque ele normalmente ele ajuda a pessoa, né, a identificar essa questão harmônica, de saber para onde está caminhando, para onde está indo a harmonia e para onde está indo, consequentemente, a melodia que você está cantando, né? Você começa Uhum. a entender de uma maneira mais com mais firme, assim, né? O que você está cantando, o que você está fazendo, né? Para onde está indo sua voz, para onde está indo a nota que você está cantando, né? Então, Uhum. facilita, né? Tipo, é um facilitador da coisa, né? É verdade. E ajuda também na questão do ouvido, né? Ajuda muito a melhorar a percepção musical, né? Quais são as vantagens de uma pessoa que canta também tocar o violão, Marquinhos? Taizinha, a primeira vantagem que eu vejo mesmo, assim, para ser bem sincera, é justamente o fato de ficar independente. Da pessoa que toca e canta, ela sabe tocar o violão, ela fica independente, ela faz. Ela não precisa de Uhum. mais ninguém, né? Tipo, vamos dizer assim, Não ela não precisa precisa. do Marquinhos. Não precisa de. Exatamente, não precisa de músico, né? Sempre preciso de você, Marquinhos. Sempre preciso. Isso é muito bom, você ter independência, né? Assim, de uma maneira, na vida, né? Você ser uma pessoa independente Ou, e com autossuficiente certeza. e que você mesma, tipo, se, né? Então, se você sabe tocar e cantar, se você sabe tocar violão para se acompanhar, isso é maravilhoso, porque você mesma pode cuidar dos seus arranjos e da sua maneira de interpretar a música, se vai ser mais rápida, mais lenta, pô, é contigo, né? Você mesmo, a pessoa mesmo ali se vira, aquela coisa toda. Uhum. E é isso, né? É, é a independência, né? A primeira coisa eu acho que é isso, a grande vantagem de tocar e cantar. A segunda, acredito que isso dê de certa forma, assim, um conforto, né? Para se você entrar em outros aspectos da música, né? De começar a tentar fazer arranjo, de compor, que é uma Uhum. coisa muito importante, né? Então, quando você começa a compor com o violão, pode ser que naturalmente seu jeito de compor ele vai ficando mais. Você vai criando uma identidade diferente, né? Justamente por tocar e de perceber outras coisas rítmicas e para onde está indo a harmonia, essas coisas assim. Uhum. Dá uma inserção completa na música, né? Porque quando você estuda canto, o estudo é muito centrado na melodia, né? Na colocação de voz, né? Fica ali numa parte só da música, né? Não abrange tudo. E aí E, no violão você também tem você acaba tendo um diálogo maior com a música, com os parâmetros da música, né, Marquinho? E exato. isso te dá também capacidade de se comunicar melhor com os músicos de forma geral, né? Porque pode ser que um dia você, sei lá, toque numa banda, né? Cante numa banda, né? Então Ah, isso te dá uma capacidade melhor de entender outros termos da música, né? Você tocar um instrumento harmônico como o violão. exatamente. É sempre bom, assim.
Na verdade, saber tocar, já dizia Caetano, né? Como é bom saber tocar um instrumento, né? Ou, O instrumento é maravilhoso, assim. É porque no caso do instrumento como o violão e o piano, por exemplo, algumas coisas elas já vêm agregadas ao ensino, ao fato de você saber tocar, né? Que é essa coisa principalmente harmônica, né? Você lida diretamente com a harmonia. De uma maneira geral, os outros instrumentos você precisa estudar harmonia, assim como o canto, né? Para você poder entender, sim. você vai precisar estudar harmonia, né? Mas o violão e o piano, não, ele já te dá isso. Eu tô falando os dois, né? Mas tem o cavaquinho, como você falou. Não, instrumento, né? Existem outros instrumentos. São os mais comumente utilizados para acompanhamento de voz, né? Violão e piano. Exato, exatamente. Então isso aí já É, te dá esse conhecimento, né? Esse conhecimento harmônico, né? De como funcionam as coisas, né? uhum, Isso é bom demais. é, porque assim, estudando só voz, fica muito abstrato estudar harmonia, gente. Para você estudar harmonia, você tem que ir para o instrumento harmônico, porque só na voz fica assim, tipo, você não entende direito, né? Porque não tá aplicabilidade, sim, né? Não tá na sua aplicabilidade. Aham, é verdade. Ó, pergunta do Antônio Carlos: qual é o melhor para o canto, piano ou violão? O que você acha, Marquinho? Sabe que essa pergunta é complicada, né? Mas na verdade, Perguntou para alguém muito suspeito, né? sem querer, não vou puxar a sardinha pro lado do violão, não. É porque o piano, cara, é um instrumento completão. Ele é difícil você, né, falar qualquer coisa assim, porque um piano, quando a pessoa, mesmo na música brasileira, tem muita coisa do swing, de tocar ritmos e coisa e tal. Piano é maravilhoso, é um instrumento maravilhoso, ele é completo, ele tem todas as notas de todos os outros instrumentos, saca? Tipo, então é A extensão dele ainda é maior que a do violão, né? Que você tá falando que a extensão do violão é grande, né? muito São maior. 8 oitavas, né? Isso, então os recursos deles são muito grandes. Então, se você estiver tocando com um pianista que tem essa coisa da música brasileira, um cara que tem uma escola ali parecida com a do César Camargo Mariano, por exemplo, cara, é maravilhoso você tocar um samba com um pianista que sabe tocar um samba no piano. Uhum. É bom demais, assim, sacou? Porque o É cara faz tudo. belíssimo, né? Ele faz os sete cordas, ele faz o acompanhamento, ele faz o arranjo, né? Faz tudo. Ele resolve a vida de todo mundo, né? E o piano também é muito bom para tocar essa coisa mais, levando aqui para o lado da música erudita, mas trazendo para a música brasileira também, popular brasileira. Tocar baladas, aquela coisa mais Vila-Lobos ali, né? Tipo de piano e voz. Uhum. É maravilhoso, é lindo, é um instrumento completo, né? Você consegue fazer tudo no piano, assim, né? Claro, em termos de notas, né? Tem alguns efeitos que são de cada instrumento, a característica de cada instrumento, enfim. Mas e o violão, ele já tem essa questão, acho que o grande lance do violão é a parte rítmica. Você ter essa coisa do ritmo, né? Isso é maravilhoso também, porque aí tem a sujeirinha da música brasileira, da música popular, que o violão ele te proporciona aquela sujeira quando você está acompanhando. A sujeira é uma coisa importante. Música, da maneira Sujeira é geral. meio abstrato, né? Essa sujeira, talvez nem todo mundo entenda quando você fala, né? A sujeira Mas a manha, como é que se diz? É o cacoete de cada pessoa que toca, né? O jeitinho, enfim, é isso. ó, Miriam, minha aluna, falou: ó, já toquei violão, mas não cantava. Eu achava ruim tocar e não cantar, a garganta até coçava, né, Miriam? Agora eu faço canto e quer voltar a tocar violão. Legal, aqui, ó, o Marquinhos é professor de mão cheia. Pois é, ó, sujeira, teve uma pessoa aqui. Oi, Vera, querida. Só tem gente querida hoje. E aí, que é essa sujeira, Marquinho? A sujeira na verdade, como é que se diz? Quando você toca, é mais fácil você observar isso
quando você pega duas pessoas que tocam o mesmo instrumento, né? E uma toca mais limpinha e outra toca mais suja, vamos dizer assim, né? Mas a sujeira é o cacoete mesmo, assim, é o jeito de que cada pessoa tem, né, de tocar. E ao mesmo É tempo, tipo uma ginga, né? Uma coisa assim. e isso tá ligado também com o fato de não necessariamente você tocar tudo certinho o tempo inteiro, sabe? Tipo assim, você tocar um pouco sujo, é você tocar, às vezes, no caso do violão, com um pouquinho de trastejado, dependendo do tipo de música que você está tocando e da situação, isso é maravilhoso. Então é sujeirinho, Entendi. é aquela sujeira, não Uhum. precisa estar limpo como um cristalino, como um músico erudito tocando, sabe? Uhum. Então Uhum. essa sujeira é uma coisa importante. O violão ele tem essa sujeirinha assim, ela A tem. sujeira seria, então, não tá totalmente perfeito, né? Tem É algumas coisas que fogem aí da norma, né? Tipo, arrastar o traste um pouco, né? Aquela coisa meio. isso que dá uma trastejada, pô, é tipo você tá sujando o som, mas é ótimo. Dependendo da música, se você vai tocar uma música erudita, Claro. tocar uma música, um arranjo do Villa-Lobos para violão e voz. Não, aí você tem que tocar um pouco mais limpo, você tem que ter essa preocupação. Se tu tá numa roda de samba ou numa roda de choro, cara, é legal ter a sujeira, é legal ter aquele violão mais sujo, mais tocado assim com mais força, que você, enfim, é isso. E é isso que eu ia falar, né? Assim, o violão, como você disse, ele é mais popular, não só no sentido de ser mais popular, de conhecido, mas ele é mais acessível até economicamente, né? Muito mais barato você ter um violão do que você ter um piano. Então, o piano acaba que seja é um pouco um instrumento mais elitizado, o piano mesmo, né? Porque não adianta, assim, o piano não se compara com o teclado, gente. A sonoridade do piano é outra, né? Então, um teclado é barato, agora um piano, né, comparando com um violão, né, de forma geral, é um instrumento mais elitizado, né? É um instrumento bem mais caro, até porque dependendo da situação, não tem nem onde botar. Se morar numa kitnet na Asa Norte, onde é que você vai botar o piano? Verdade, só se for um piano elétrico, né? E olhe lá, Não, aí vende o sofá e deixa o piano lá dentro. Lá. Tipo, tem sofá da sua casa? Tem não, mas tem um piano. tem o piano. Porque não tem o que fazer, tipo, velho, é um instrumento grande. É, é, verdade. Gente, e o Marquinhos Moraes, a gente trabalha juntos desde 2016, né, Marquinho? O Marquinho foi diretor musical do meu disco. Ele tem esse toque de Midas, assim, ó, transforma tudo em ouro. Então, assim, ele valorizou muito as minhas composições, fez uns arranjos assim belíssimos que, nossa, amei muito. Obrigado. E enfim, sou muito feliz de trabalhar com o Marquinho. Pô, que coisa boa. E Com o Dudu, né? Nós três ali, a gente, né? Eu, você e Dudu ali, na época, na produção do seu disco e coisa e tal. sim. E você tem esse trabalho de produtor musical, né, Marquinho? Conta pra gente, explica aí pra quem tá assistindo que talvez não entenda. O que que é uma produção musical? Falando de uma maneira, de um jeitinho assim mais direto, assim, sem muito coisa assim, é você tentar organizar a música, né? E mais do que uma música só, esse talvez seja o grande desafio de se fazer uma produção musical de um disco, ou de um espetáculo de música, ou de um show e coisa e tal. É você conseguir dar unidade para essa coisa, né? Para também, tipo, às vezes a pessoa faz um arranjo de uma música, aí outra música fica completamente diferente. Parecia que era uma música de outro álbum e ficou. Então, essa coisa da produção musical vai além de fazer a produção de uma música, né? Acho que é legal você ter essa consciência de dar uma cara no trabalho, né? Você ouvir aquilo Uhum. ali e falar, cara, esse trabalho é esse aqui. Pode ser que num outro seja outra coisa completamente diferente, né? Mas e como fazer isso, né? Tipo, você faz a produção musical de várias maneiras. A primeira delas, se você também for fazer os arranjos, né? Que é uma coisa legal, é uma coisa muito massa de fazer, né? Você fazer arranjos, né? Então, o que que acontece? A produção musical vai desde o fato de fazer os arranjos e saber com quem você vai trabalhar, que músicos que você vai chamar para gravar aquilo, né? Ou para tocar no show.
Não é só Uhum. fazer e chamar qualquer pessoa. Você tem que saber, às vezes, pô, você tem 10 baixistas maravilhosos que você conhece, mas sempre você tem que saber quem você vai chamar. Não adianta chamar o que toca mais rápido, sei lá. Às vezes o trabalho muda. Aham. Então você tem que ter essa preocupação de saber com quem você vai trabalhar, porque mesmo tendo várias pessoas maravilhosas assim para você chamar e para você agregar num trabalho, numa gravação, seja lá o que for, é preciso ter esse cuidado em saber o tipo de som. Ah, eu quero chamar um baixista que toque mais acústico. Então, peraí. Então, tem esses três, mas Uhum. desses três aqui, quem acompanha melhor, quem faz. Você quer chamar um baterista, tem um que tem uma pegada mais jazz, outro mais rock, outro mais pop, e outro mais brazuca. Então, peraí, como é que é o trabalho? O trabalho é mais assim. Aí, pô, então a produção musical é isso, é você dar uma arrumada na casa de uma maneira Uhum. geral, né? Você fazer os arranjos na medida do possível, se não tiver um arranjador, e dar uma arrumada na casa, né? De certa forma está um pouco fora, não não tá tocando assim para você ouvir a música de uma maneira um pouco mais crítica, para você poder chegar e falar então, ó, nesse momento aqui não precisa disso aqui, não precisa dessa virada baterista, não precisa dessa virada, não precisa desse prato. Cantora, cantor, ó, acho que você pode interpretar mais assim, pode pensar na música de um jeito um pouco mais solta, baixista, faz assim, faz assado, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então a produção musical é dar uma organizada na casa, né? Para deixar mais Uhum. agradável, assim, para quem vai escutar. Legal, achei interessante isso que você falou. É como se fosse uma tradução, né? De você ver aquelas obras ali e traduzir numa unidade, né, Marquinho? Exato. É pronto, é isso, é você fazer a produção musical de qualquer trabalho musical, né? Mesmo que ele seja um musical para uma peça de teatro, ou para um musical, para um álbum, sei lá, para um show, é você dar unidade, exatamente. É você Uhum. conseguir dar essa unidade, né? Ah, legal. E não, a Tati perguntou a diferença só do diretor só musical. É isso que ele falou, né? O diretor musical, ele faz isso tudo, menos os arranjos, né? Que aí tem o diretor musical e o arranjador, né, Marquinho? Isso, mas essa função ela é meio ali, tipo, quem dirige normalmente já faz os arranjos, né? Mas são coisas diferentes, assim. Você fazer um arranjo é uma Sim. coisa e, né, fazer a direção musical é outra. Mas é muito próximo, assim, na É, verdade. no caso do meu disco, o Marquinhos fez a produção musical e fez os arranjos também. Foi. E eu amei, eu achei que teve tudo a ver você fazer as duas coisas, né? É, Mas, é porque. dependendo do disco, tem duas pessoas, cada um fazendo uma função, né? Isso, exatamente. Não, é porque normalmente essa função ela vai muito dependendo do trabalho, por exemplo, se você tem um trabalho com muitos músicos ou com orquestra, uma big band, sei lá, ou tem uma orquestra de câmara que seja, ou tem uma música que tem um arranjo de quarteto de cordas, normalmente contrata-se uma pessoa para fazer esse arranjo. E aí o diretor musical vai e fala, pô, beleza, o arranjo, mas ó, acho que pode fazer assim, assim, assado, para poder casar mais com o trabalho e tal, sabe? Justamente para não ficar uma outra coisa, assim, né? Para não. Sim, para ter essa visão de fora mesmo, né? Tem que dar unidade. É importante que tenha essa unidade o trabalho. Eu não sei se você já escutou, Thaisinha, tipo, às vezes o trabalho é maravilhoso, mas ele tem uma música de um jeito e tem uma música. E que é legal também, né? Mas, enfim, é isso. Aí já entra no De outro. alguma forma tem que ter um diálogo ali, né? Não precisa, não quer dizer que as músicas sejam parecidas, né? Mas que você sinta ali uma identidade, né? Exatamente. É importante que você escute um trabalho e fale, pô, esse disco aqui é o da Thaís. Mas por que, como é que você sabe? Uhum. Você escuta o trabalho de cabo a rabo e fala, pô, não, isso aqui, ó, tem uma unidade, tem uma coisa acontecendo aqui, né? E é isso. Legal. Gente, quem tá aqui, me conta, quem toca violão, quem estuda violão, quem tem vontade de aprender, coloca aí nos comentários pra gente saber.
E Pois aí eu é. já vou aproveitar quem quiser deixar suas dúvidas também, faça suas perguntas para o Marcos Moraes. Estamos aqui com um fera do violão. Marcos Moraes tem mais de 20 anos que que você toca violão, né, Marquinhos? Tem demais da conta. Uai, não, ó, é porque às vezes as pessoas falam, né, assim, dessa coisa de tocar profissionalmente, papapá, papapá. Eu comecei a tocar com 13 anos de idade, então, na verdade, Gente, 13 anos! de tocar, eu toco há 30 anos. Do ato, Uau, Marquito! né? Profissionalmente, aí eu comecei profissionalmente ali com uns 19 anos, então perdi as contas. Mas tem pelo menos 20, é isso, uns 20. Não, não sei. Enfim, é isso. Uau, Marquinho! Nossa, desde os 13, gente. Ó, deixa eu ver quem colocou aqui, ó. A Dalma, o Paqui. Oi, Paqui, tudo bom? A Tati, a Nádia. Tem vontade de aprender. Engatinhando. O violão é menos acessível que o canto, né? Então demora mais para engrenar. A Vera já começou 2 vezes. Legal. Aham. Marquinho, qual que é uma dica legal para quem está começando a estudar violão? O que você recomenda? Bom, a primeira, caramba, quando eu vi aqui Maria Bethânia, eu falei, cara, oi, Maria, oi, tudo bem, tudo bem. É porque, né, tipo, um nome forte. Nome lindo, né, Maria Bethânia? Mais da conta, nossa, Bethânia. Desculpa, o que que você perguntou, Thaís? O que você recomenda? Qual dica, qual conselho para quem está começando a estudar violão? Cara, a primeira coisa, mas isso o primeiro conselho é tipo assim, é uma coisa que vale para todos os instrumentos, inclusive para o canto, né? Enfim, é um instrumento também, o ato de cantar, né? Você tem que ter um tempinho diário, se possível, para você poder estudar, mais do que só ter a vontade. Às vezes a gente tem a vontade, né, de fazer aquela coisa, mas você precisa ter e se organizar. Eu já tô falando, a dica já é tipo assim, a pessoa já toca, já fazendo aula, né? Mas Sim, quem está começando, né? Quem está é isso, começando. ela precisa ter um tempinho para dedicar, porque Quanto senão, tempo, mais ou menos, assim, que você fala o mínimo aí? pois é, nesse comecinho, no caso do violão, acredito que entre 15 minutos, não é muito, não precisa de muito tempo, assim, você não precisa estudar como um profissional que fica 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas estudando e depois Uhum. cansa, bebe uma água e volta para tocar, para estudar outras coisas, né? Então, entre 15 e 30 minutos, está ótimo, você estudando os exercícios, que isso de uma maneira geral para todos os instrumentos, e para o violão, inclusive. Né? Então, estuda ali os exercícios, estuda os acordes, estuda a música que o professor passou, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Eu vi aqui que o Antônio botou aqui dicas para ler partitura. Por exemplo, isso, inclusive, está dentro do ato de estudar a música de uma maneira geral, né? No caso do violão, Uhum. tem gente que aprende lendo cifra, tem gente que aprende lendo tablatura, e outros, né, que a escola mais formal de música, de maneira geral, é com a leitura da partitura, A né? partitura geralmente é para violão erudito, né? O violão erudito, a música erudita, ela não existe outra maneira de você tocar, de você ler a música. Não tem como tipo, você chegar num professor que dê aula num canto erudito, por exemplo, e você tem que ler partitura, você tem que ler, você vai estudar uma área, né? Você tem Uhum. que ler, a pessoa, o professor, a professora vai falar, tá aqui a partitura aqui, ó, vai estudar em casa e a aula que vem a gente conversa. Então, o Sim. canto, a música erudita, ela já é uma música que ela te faz estudar a partitura, aprender a ler partitura, né? Não tem para onde correr. Inclusive o violão erudito. Jatobá, meu filho. Ó, Jatobá mandou um coração aqui. Beijão, moleque.
Então, a música erudita, você tem que saber ler partitura, ponto final. Não tem outro Uhum. jeito. O grande lance da leitura da partitura é você ter um pouquinho de paciência para acostumar, assim, de verdade, né? Você tem que acostumar com aquele tipo de informação, porque não é de um dia para a noite, né? É Uma outro só treino, né? leitura. Na verdade, é uma outra língua, né? Como se fosse uma outra língua que você vai aprender ali a ler e a escrever, né? Dentro daquela língua, né? Exato, por exemplo, ó, o Antônio mesmo escreveu, ele tem dificuldade de ler partitura, mas cifra é de boa. É porque é isso mesmo, é porque a leitura de cifra ela é bem mais de boinha. Ela é bem mais de boa, Uhum. assim, né? Porque é mais acessível, né, a informação. A partitura, às vezes você vai fazer um Ré maior, né? E a cifra está escrito lá o D. Beleza. Você fala, opa, trem, e toca no violão. Tranquilo. E na partitura você tem que ler pelo menos 4 notas, né? Assim, 4 bolinhas, assim, né? Vamos dizer assim. E dependendo da situação, com ritmos diferentes. Então, é a Ela mesma pode estar em informação. vários lugares, dependendo da clave, dependendo da altura, vai depender também da armadura de clave, né? Então aí realmente é outro. E isso aí, o que que acontece, Antônio? No caso, sobre essa questão de manha para ler partitura, a primeira coisa é começar com partituras mais simples. Não tem para onde correr. Você começa ali com melodias simples, assim, que estão escritas de uma maneira mais simples na partitura, com uma voz só, lendo escalas, escalas ascendentes, descendentes, você vai acostumando com aquilo, né? E para no futuro você conseguir ler de uma maneira mais tranquila, né, as partituras. Principalmente partitura de violão é uma coisa difícil de ler. Muito difícil, na verdade. Talvez seja um dos Uhum. instrumentos mais difíceis de ler a partitura de violão e guitarra. Por quê? Porque uma mesma nota, ela tem, por exemplo, quando você fala um dó, um dózinho mais agudinho ali na primeira casa da corda si, ela tem facilmente em mais 3 lugares do braço do violão. Então, e é o mesmo som, só muda a tessitura, né? Que é a corda que você está mudando, muda o timbre um pouquinho. Uhum. Mas isso dificulta, na verdade. É diferente do piano. Quando você escreve um dó no piano, um dó, seja qual for, é aquele mesmo dó a vida inteira, naquela tecla. No violão, não. Aquele dó que está escrito na partitura, ele tem três, É vamos dizer, verdade. É, ele muda, é né? porque Então, a forma como você escreve na partitura já fala onde é que é no piano, né? Agora na cifra não, você tem várias possibilidades de tocar o mesmo acorde, né, no violão, né? exato, no É violão uma escolha do violonista, né? Interessante isso. ele tem essa característica mesmo, assim. Talvez o baixo também sofra, o baixo também tenha disso, né? Enfim, são poucos instrumentos que têm essa coisa. Normalmente, instrumento melódico, você escreve a nota e ela é aquela nota para sempre, né? Vamos dizer assim. Aquela nota é naquela região e ponto final, né? Eu achei muito interessante isso que você falou, Marquinho. Comece no simples. Gente, é o que eu mais falo. Falo muito isso, porque assim, ninguém aprende a andar de bicicleta empinando no primeiro dia, né, Marquinho? Não tem E se a como. pessoa quiser empinar no primeiro dia, ela é pior para ela, porque a chance dela cair é muito maior, né? De cara no chão, né? É Então, verdade. isso vale para tudo, gente. Para o canto, para o violão, né, para a leitura de partitura, né? Que o Marquinhos estava falando, aplicado à leitura de partitura. Começar no simples é muito vantajoso. Eu vou falar o que eu acho, eu quero que o Marquinhos fale o que ele acha também. Porque às vezes a pessoa, já aconteceu de alunos quererem cantar música mais complexa e depois não se dá tão bem na hora da apresentação. E aí eu falo assim para essas pessoas, né? Eu falo, gente, quem está te vendo não está interessado se a música é simples ou complexa. Ela quer ter uma experiência agradável de te ouvir, né? Ela não vai analisar, nossa, que música simples, quero uma mais complexa, né? E quem tá, às vezes a pessoa que tá cantando, ela fala, não, eu quero pegar uma música foda, né? E é um tiro no pé, né, Marquinho? O Com que você acha certeza. disso? Eu acho que tem tudo a ver. Você falou a mais pura. Pô, isso aqui é uma coisa mais linda do que a simplicidade, assim, você conseguir fazer.
tocar as pessoas, né? E fazer a pessoa escutar. Cara, por exemplo, o Asa Branca é uma música simples. Ela É. é uma música simples. Ela tem uma letra grande, talvez difícil de ser decorada, né? Com relação à questão do canto, né? Mas ela é uma Uhum. música simples, assim. A melodia dela é uma melodia simples, mas é lindo você tocar o Asa É Branca, você lindo. cantar branca, É sabe, verdade. com vontade, com sinceridade, com, né, com sentimento mesmo, assim, cara, não é lindo. Então a simplicidade é sempre, na verdade, dependendo da circunstância, se você fazer uma coisa simples é até mais difícil, né? Fica meio engraçado. É, Você, porque você fica você, mais nu, né? Você se expõe mais no simples também, né? Dependendo da circunstância, né? você precisa de ter um envolvimento maior, né, para que você consiga transmitir a música de uma maneira mais sincera com uma coisa simples. Por quê? Porque sua entrega tem que Uhum. ser muito maior, né, para você conseguir fazer o negócio acontecer, né? Viagens, mas enfim, é isso. Ó, uma pergunta aqui da Maria Bethânia. Eu vou fazer uma pergunta que talvez você já tenha falado e eu não ouvi. Existe a possibilidade de aprender violão online, Marquinhos? Marquinhos Existe. Moraes, conta pra gente. Ô, Maria Bethânia, existe demais a conta. Inclusive, cara, teve um boom agora, né? Tipo, o Covid deu um boom geral, assim, né, em questão de Não tem aulas. outro jeito, né? Tem que ser online. É. Tá aí, ó, exatamente, né? Isso vale para todas as circunstâncias, assim, né? Então, é totalmente possível fazer aula online. Totalmente possível, Uhum. assim, verdade. De E tudo. como que funciona? Aí a aula é com câmera? Como é que é? Você vê a posição dos dedos? Explica aí para Maria Bethânia, para todo mundo que está vendo a gente, Marquinhos. Exatamente. Como é que funciona? É importante ser uma aula em que o professor consiga, o professor ou a professora consiga ver, né, a pessoa executando ali, para poder direcionar, falar, né, tipo, não, ó, você está tocando desse jeito, põe a mão mais assim, põe esse dedo ali, né, tipo, o dedo não é nessa corda, é na outra corda, aquela coisa toda. E também para poder escutar. Essa parte do escutar, Uhum. o mais interessante da questão da aula online, que é uma facilidade que a tecnologia trouxe, é de você, o aluno ou aluna, conseguir gravar e mandar para você, para o professor ou professora poder escutar e você já ter como é que se diz? Conseguir dar um diagnóstico, né, vamos dizer assim, né? Uhum. Como a pessoa pode fazer para melhorar. Não só na Uhum. aula, né? Ou seja, a pessoa tem a oportunidade de fazer duas aulas, na verdade, né? Um online. Porque se você pensar bem nesse recurso, você faz uma aula e aí depois, poxa, você estuda, grava um vídeo ou um áudio e manda para a pessoa te orientar. Pô, você tem duas aulas em uma aula só. Acelera o processo, então. Na verdade, fica um processo até mais acelerado do que o presencial, né? Exato, porque o presencial, teoricamente, fez a aula, acabou a aula, tchau. Semana que vem a gente se vê. Ou seja lá como for, né? E aí, é isso. Legal. Aqui, ó, ela falou que queria ser cantora, mas sinceramente acho que não leva o jeito. Então, eu vou falar minha opinião sobre isso, eu quero ouvir a opinião do Marquinhos também, né? Eu acredito que. Oi, Deraldo, querido. Eu acredito que não existe dom. Essa coisa do dom é um pouco mito. Mito é mentira, tá, gente? Mito é uma coisa que é mentira. Então, lógico que existe facilidade. Tem gente que tem mais facilidade, né, Marquinhos? Mas não Tem. necessariamente a pessoa que tem mais facilidade vai ser a pessoa que vai levar a coisa a sério, né? Então, na verdade, quem se leva melhor é quem leva a sério a longo prazo. E aí existem casos de pessoas que têm muita dificuldade e acabam sendo cantores profissionais, né? Então, é minha opinião. Qual que é a sua opinião, Marquinhos? Sobre essa questão de não ter Que o ela falou que quer ser dom, né? cantora, mas acha que não leva jeito.
Nossa, ainda mais cantar, assim, cara. Até hoje eu tenho vontade de cantar, mas tenho muita vergonha. Já falei Mas pro Marquinhos vir fazer aula comigo, Marquinhos. pois é, mas é totalmente possível qualquer pessoa cantar, né? O ato de cantar tipo assim, é o nosso instrumento primeiro, né? E em É qualquer tão acessível, circunstância, né? e como é que se diz? Cantar é uma coisa, é para a vida inteira, vamos dizer assim, né? Uhum, Desde criança, uhum. desde criança. Aí tem aquela história, né? O que que você quer cantar? Imagino que seja isso, né? Tipo, o que que você quer fazer de sua voz? Como é que você quer trabalhar isso, né? Porque porque existem diferenças, né, Taizinha? Tipo, uma coisa é você, talvez a pessoa não consiga cantar, velho, uma música gravada pela Elisa, assim, sei lá, que é uma coisa muito lá. Sim, Mas sim, existe a possibilidade de cantar tantas outras coisas lindas e sim. maravilhosas que, assim, cara, tá tudo certo, assim, é você pro- É, procurar o seu lugar, assim, né, e fazer com tem, amor. tem muitas formas, né? Mesma coisa, tipo assim, eu só vou tocar violão se eu tocar igual o Rafael Rabelo. Só vou jogar futebol se eu for o Pelé. Né? Eu só vou cantar se for Elis Regina. Então, realmente, não é melhor nem sair de casa. Mas tem outras possibilidades para, né, para se fazer aí, né, Marquinhos? E tem aquele detalhe, né? Você falou de pessoas assim emblemáticas assim da música brasileira e que na verdade todas essas pessoas elas estudaram muito, além da questão da facilidade que a pessoa tem desde Sim, sim, criancinha tá sim. fazendo aquilo, cara, tipo assim era o dia inteiro estudando, sacou? Não foi ali É a vida da pessoa, era uma vida dedicada ao instrumento, seja ele a voz ou o violão, né, no caso, né? é uma vida inteira, mas é a É, vida é. inteira mesmo. É uma vida que sacrifica a família, assim, sacou? Sim, Né? sim. Né? Eu tô falando sério, eu tô falando rindo, mas é verdade. Você Sim, sacrifica, é um sacrifício familiar, né? Você ter uma artista, né? Como esses aí que você falou, por exemplo, né, Taizinha? Que é tipo, velho, relaxa, porque se você casou com uma pessoa como a Elis Regina, cara, ela vai viver para aquilo. Você vai estar tipo, dentro da história, mas é uma coisa tão inerente à por isso que pessoa. ela casou com o arranjador dela, né? Que aí já tava todo mundo ali, né? Pois é, exatamente, é verdade mesmo. Mas é isso, mas é uma vida de muito estudo, na verdade, né? A vida Sim, de artistas, dos artistas de uma maneira geral, dos poetas, das poetisas, do artista plástico, né? Músicos, cantoras, cantores, enfim. É uma vida de. É isso aí. assim como você, né, gente? O Marquinhos falou que começou a tocar violão com 13 anos. Não é à toa que ele. Só quem já viu o Marquinhos entende um pouco de música, sabe como ele toca bem, né? Como o violão talvez até a primeira língua, né, Marquinhos? Bem antes do português, né? Assim, a fluência que você tem e enfim, a versatilidade do violão é uma coisa muito linda de se ver. Ah, E, enfim, é um privilégio a pô, gente ter esse músico aqui no Brasil, em Brasília, né? E ter esse músico aqui tão perto de mim, me acompanhando. Então, realmente é muito, tamo, muito bom mesmo. tamo junto demais da conta. Gente, eu amei essa live. Ó, tem vários comentários aqui de pessoas que querem fazer aula. Marquinhos Alderaldo, quem mais? A Aham. Vera. Oi, Keire, tudo bom, Keire? Deixa eu ver aqui mais um comentário. Isso, a vida do cantor é uma vida de estudo. E quando a gente gosta do negócio, a gente quer estudar, porque cada vez é mais gostoso, né? E É aí, verdade. Marquinhos, me conte aí dos seus projetos. Tá, deixa eu mandar um beijo pra Naná. Oi, Naná, um cheiro. Saudade de você, moça. Naná tá lá em Caraíva, diretamente de É a Caraíva. Naná? Oi, Naná. Gente, é porque esse nome aí eu não identifiquei, porque ela tinha um outro Instagram, né? Oi, Naná. Exatamente. Nanazinha, saudade.
Desculpa, Taizinho, diga aí o que você falou, desculpa. Imagina, imagina. Marquito, então a gente está chegando aí no final da live, porque o Marquinho tem que trabalhar, né, gente? Mas eu queria que você falasse dos seus projetos, se você está dando aula, se tem vaga para ter aula com você. Quem está aqui pode mandar um direct, um oizinho para o Marquinhos. Pode, qualquer coisa, ó, gente, só procurar aí. Eu não sei como é que fica gravado aqui, eu não sei como é que é Fica, eu isso. vou deixar a live gravada aqui. Inclusive, é um podcast, então ela vai para o YouTube e vai para as plataformas, ó, trava-língua, para as plataformas de streaming também. Mas vai ficar salvo aqui no Instagram também. Então, quem estiver assistindo agora ou depois, né? Porque tem muita gente que assiste depois. Aí eu queria que você falasse, assim, enfim, se você tem algum disco, alguma coisa, ou se você tem algum projeto. Isso, ó, bom, sobre o trabalho que... Tem vários trabalhos, na verdade. De uma maneira geral, se a pessoa procurar, por exemplo, no Spotify, Marcos Moraes, Marcos com U, Moraes com E. Aqui tem a Miriam Moraes com I aqui, ó. Que ela escreveu assim. Sim. Miriam. Moraes. Pois é, se você procurar Marcos Moraes no Spotify, já vai aparecer as coisas do meu trabalho solo. Então, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo só, meu mesmo, vamos dizer assim, né? Tem um trabalho com o Pablo Fagundes, que é um gaitista daqui da cidade também, maravilhoso. Isso! Aí Thaisinha escreveu, pronto. Tem o trabalho com o Passo Largo, que é uma banda de rock, jazz fusion aqui da cidade também. Aí tem o trabalho, por exemplo, quando você digita isso no Spotify da vida, aí aparece o álbum da Thaís, né, que eu participei, com Wesley Oliveira, com Marambaia. Os outros álbuns que você foi diretor, né? Sim. Isso, ou que eu toco mesmo, os projetos que eu faço, sou integrante mesmo, como é o caso do trabalho com o Esdras, né, que é um saxofonista. Legal. Esdrinhas, né, e a gente, enfim... E é isso, aí é só procurar, Marambaia. O Marambaia, né? No Spotify, que pena, é tão lindo. Pois é. Mas, ó, procura no YouTube, no Spotify ou no Instagram, aí você acha tudo lá sobre Legal. As coisas minhas. Eu tenho um curso de violão que eu gravei no final do ano passado. É um curso online, né? Que massa. É um curso online, mas é um curso... Ele tá no Hotmart e tá lá para venda. É isso. Top. Gente, se vocês quiserem, assim, simplesmente o cara mais foda e ao mesmo tempo mais humilde, gente boa, aqui, Marcos Moraes. Marquinhos, muito obrigada por você estar aqui, cedendo o seu tempo, trocando essa ideia. Adorei, muito bom. Vamos fazer mais aí futuramente. A próxima eu quero que você toque, não deu tempo, né, de você tocar. Mas a próxima eu quero Marquinhos tocando. Eu vou dar aula agora, oh meu Deus do céu. Mas tá certo, Marquinhos. Mas vamos nessa. Oi? O que você falou? Agora, inclusive, é online, né? Online que... Sim, online, né? A Nádia Lopes perguntou quando vai ter live de canto? Em breve. Em breve eu vou fazer umas lives ensinando umas coisas bem legais, tá, Nádia? Fica de olho aí. Tá certo, Marquinhos. Então, ó, muito, muito obrigada. E sigam o Marquinhos, gente. @Marquinhos Moraes. Pronto, é isso. Obrigado. Beijo, querido. Obrigada pela presença de vocês todos aqui. Só gente querida, gente linda. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.